Oi pessoal, meu nome é Kátia, sou professora de matemática da escola EE São Paulo. Eu estou aqui de casa gravando mais uma videoaula para ajudar os meus alunos da segunda série do ensino médio a resolver algumas atividades que eu vou propor para eles. Então aqui nós vamos resolver as atividades 12, 14 e 19 do caderno do aluno, para que vocês consigam fazer as outras atividades que eu vou propor. A habilidade desenvolvida aqui é reconhecer situações, problemas que envolvam sistemas de equações lineares até a quarta ordem, sabendo equacioná-los e resolvê-los. Essa não é a única habilidade tratada, tá? Então, a gente ainda vai ter a primeira habilidade, que vai ser utilizando a multiplicação de duas matrizes, mas no decorrer do desenvolvimento do exercício nós vamos encontrar essa habilidade também, tá bom? E é isso, então bons estudos e vamos dar sequência à atividade 12, que está situada na página 12 do caderno do aluno. Encontre a matriz X na equação A vezes X igual a B. Pessoal, nesse caso, ele quer que eu multiplique a minha matriz A, que eu conheço, por uma matriz X, que eu não conheço, e que vai resultar dessa multiplicação a matriz B que ele trouxe para mim. Lembrando que a gente não tem divisão de matriz. Então, aqui eu vou ter que descobrir quem é minha matriz X. Agora, ele traz informações importantes. Ele traz que a minha matriz A é uma matriz que tem tamanho 3 por 2. Ele traz que a minha matriz B, que é a resposta, também é uma matriz 3 por 2. E com isso, eu consigo descobrir qual é o tamanho da minha matriz X. Por que eu vou conseguir descobrir? Porque lembra que a minha matriz X, ela tem que ter o número de linhas dela é o mesmo do número de colunas da minha matriz A. Então, aqui nesse caso, a minha matriz A, ela tem duas colunas. Então, portanto, a minha matriz X precisa ter duas linhas. E aí, como que eu vou descobrir qual é a quantidade de colunas da minha matriz X? Eu também tenho que lembrar que, quando a gente multiplica duas matrizes, a resultante, que no caso aqui é a B, ela vai ter a quantidade de linhas da primeira matriz, no caso aqui da A, então, são 3 linhas, e a quantidade de colunas da minha matriz, da minha segunda matriz, que no caso aqui é a minha matriz X. Então, se a minha matriz B, ela tem duas colunas, isso quer dizer que a minha matriz X também vai ter duas colunas. Então, portanto, eu consigo descobrir que a minha matriz X é uma matriz 2 por 2. 2 por quê? Ela é igual à quantidade de colunas da matriz A. E o outro 2 também é igual à quantidade de colunas da minha resposta, certo? Então, aqui, minha linha é 2 por 2. Então, vamos lá, dar sequência a isso que a gente encontrou, né? Então, aqui, minha matriz A, foi a matriz que ele trouxe para mim, vezes a minha matriz X, que eu não conheço. Então, aqui a gente generalizou A, B, C, D. Lembrando que multiplicação de duas matrizes, na primeira, eu sempre vou olhar em sentido linha, e na segunda, eu sempre vou direcionar meu olhar em sentido coluna. Pessoal, esses retângulos estão aqui, mas para direcionar o olhar de vocês, para vocês não se perderem. Como é o primeiro contato de vocês com a multiplicação, a gente tem muitas regrinhas que a gente precisa se acostumar. Então, esses retângulos é mais para direcionar o olhar de vocês. Eu não posso sair do retângulo, tá bom? Então, aqui, quando eu vou me preocupar com o primeiro elemento da minha matriz, eu vou pegar o primeiro da linha com o primeiro da coluna. Então, aqui nesse caso, 3, que é o primeiro da linha, vezes o A, que é o primeiro da coluna, mais menos 1 vezes C.
Aqui, pessoal, já apareceu menos por conta do sinal de menos, tá bom? Mais com menos dá menos. Pro, se eu quiser colocar mais menos C dentro do parênteses, eu posso? Pode, sem problema, tá? Aqui eu já fiz direto. Aqui, o que eu vou ter? Tô na primeira linha ainda, agora eu vou me preocupar com a segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. 3 vezes B, mais menos 1 vezes D. Esse mais com menos, transformou isso em menos D. Quero pôr o 1, posso? Pode pôr um D, não tem problema, tá bom? Agora, eu vou para a segunda linha. Então, eu não vou mais olhar na primeira. A primeira linha já foi embora. Já fez o trabalho dela, agora esqueço ela. Agora, eu vou para a segunda linha. Então, meu olhar vai ser direcionado para a segunda linha e primeira coluna. Então, 1 vezes A deu A. Mais 2 vezes C, 2C. Agora, segunda linha, segunda coluna. Segunda linha, segunda coluna. 1 vezes B, que deu B, mais 2 vezes D, que deu 2D. Terminei a segunda linha. Também não vou olhar mais para ela, já fez o trabalho dela. Agora, a gente vai para a terceira linha. Então, 0 vezes A. 0 vezes qualquer valor é 0. Então, A foi embora. O que sobrou? Só 3C. A mesma coisa vai acontecer quando eu for para a coluna 2. O 0 vezes o B, mandou o B embora. O que vai sobrar? 3D. Por isso, 3D ficou aqui. Então, essa aqui é a matriz A vezes X. A vezes X é igual à minha matriz B, que o enunciado trouxe para mim também. Então, agora, com isso aqui, eu vou resolver e achar os valores de cada letra. Eu preciso descobrir quem representa a letra A, quem representa a letra B, quem representa a letra C e que valor representa a letra D. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, lembrando que essa matriz é igual a essa. Então, portanto, o meu primeiro número dessa, que é 3A menos 3, vai ser igual ao 5. 3B menos D vai ser igual a 3. A mais 2C vai ser igual a 4. B mais 2D vai ser igual a 1. 3C vai ser igual a 3 e 3D vai ser igual a 0. Pessoal, aqui no caso, eu vou, das minhas 3 linhas que eu tenho, o mais favorável para eu começar é a última linha, porque na última linha eu só tenho uma letra. Nas outras eu tenho 2, tá vendo? Então, a gente sempre vai procurar aquela linha que tenha a menor quantidade de letras para eu resolver. E aí, eu vou de baixo para cima, certo? Então, vamos lá. Aqui nesse caso, dando sequência, o que a gente tem? 3A menos C igual a 5. Então, 3A mais 2C igual a 4. 3C igual a 3, 3B menos D igual a 3, B mais 2D igual a 1 e 3D igual a 0. Então, isso aqui nada mais é do que aquilo que a gente pensou lá no outro slide. Então, vamos ver como é que fica isso. Então, vou resolver a de baixo, certo? Então, vou resolver essa aqui, ó. Quando eu resolvo essa equação, o que eu vou ter aqui? Isolar o C. Para eu deixar o C sozinho, eu vou lembrar que esse 3, quando eu tenho uma letra com um número junto, sem nenhum sinal entre eles, indica uma multiplicação. Então, esse 3 aqui, quando mudar de lado, ele vai dividir o outro 3 que está do lado de lá. E aí, eu vou achar que o meu C vale 1. Então, agora, eu já sei o valor de C. Eu já sei que a letra C vale 1. Agora, o que eu vou encontrar? O valor de D. Eu vou fazer o mesmo processo. O 3 está multiplicando o D. Quando ele muda de lado, ele vai dividir o 0. E 0 dividido por qualquer número é 0.
Então, agora, eu conheço o C, que é 1, e conheço o D, que é 0. Agora, eu posso ir em qualquer uma das duas, tá? Aí, a escolha é de vocês, tá? Vocês podem vir nessa ou pode vir nessa, tanto faz, para substituir o C e achar o A. Então, vamos lá. Aqui, eu vim nessa segunda linha, porque o A tá sozinho, achei que era mais fácil, tá? Mas tanto faz, a resposta final dá a mesma. A escolha é de vocês. Então, aqui, eu conheço o C, vou substituir para achar o A. Então, A mais 2C é igual a 4. Então, isso aqui é o que o exercício me trouxe. Eu sei que o C é 1, então, no lugar do C, eu vou substituir por 1. Então, A mais 2 vezes 1, que é o C, é igual a 4. Aqui, 2 vezes 1 é 2. Esse 2 que está somando A, quando ele troca de lado, ele vem subtraindo. Então, eu vou ter que o meu A é igual a 4 menos 2. E 4 menos 2 é 2. Então, aqui eu já achei o valor de A. Certo? Então, eu sei o C, eu sei o D e agora eu conheço o A. O que falta? Eu achar o valor de B. Então, não adianta eu vir aqui, porque aqui já não me serve mais. Eu já achei o A, não preciso mais. Agora, quem escolher, se eu escolhesse essa, eu ia achar a mesma resposta para o A, hein? Que é 2. Aqui é o B que eu preciso agora. Então, eu vou escolher uma das duas para descobrir quem é o B. Então, aqui, nesse caso, eu também escolhi a segunda linha, tá? Então, aqui, B mais 2D igual a 1. B mais 2, o D vale 0. Então, 2 vezes 0, igual a 1. 2 vezes 0 é 0. Então, o meu B é igual a 1. Então, agora, eu já achei todos os valores. E aí, eu consigo saber qual é a minha matriz X. Então, minha matriz X é composta de A, que é 2, de B, que é 1, C, que é 1, e o D, que é 0. Lembrando, hein? Não adianta eu achar os valores aqui bonitinho, chegar aqui na matriz, colocar eles de qualquer jeito. Eu não posso. Cada valor tem o seu lugar específico, certo? E eu preciso seguir essa ordem, senão errei. Não adianta depois chorar. Ah, prof, fiz a conta direitinho, mas eu tenho que achar a matriz. Se eu coloco os valores de qualquer jeito, eu vou achar outra matriz, tá errado, tá bom? Vamos lá. Agora, a gente vai pensar na atividade 14. Então, a atividade 14 também está na página 12 do caderno do aluno. Na confecção de 3 modelos de camisas, A, B e C, são usados botões grandes e pequenos. O número de botões por modelo é dado pela tabela. Então, ele trouxe uma tabela. Então, o que ele trouxe na tabela para mim? Na primeira coluna, ele trouxe a camisa A. E ele disse que na camisa A vai 3 botões pequenos e 6 botões grandes. Na camisa B, vai 1 botão pequeno e 5 grandes. Na camisa C, vai 3 botões pequenos e 5 grandes. Essa é a informação que ele trouxe para mim. Então, se eu tiver que escrever isso aqui em forma de matriz, eu vou pegar esses dados e vou colocar ou entre colchetes, ou entre parênteses, ou entre barras simples, ou entre barras duplas, tá bom? Vamos lá. O número de camisas fabricadas de cada modelo nos meses de maio e junho é dado pela tabela. Então, aqui ele trouxe uma tabela onde cada linha dessa tabela representa a camisa. Então, a camisa A está na primeira linha, camisa B na segunda, camisa C na terceira. E nas colunas, eles estão direcionando os meses. Então, na primeira coluna é o mês de maio e na segunda é o mês de junho. Então, é a quantidade de camisas fabricadas, certo? Nessas condições, obtém a tabela que dá o total de botões usados em maio e junho.
Então, aqui eu vou ter que fazer a multiplicação das duas tabelas. Então, vamos lá. Aqui, eu representei a minha matriz. Lembrando, representa a camisa A, camisa B, camisa C. Nos meses de maio e de junho. A primeira linha representa a camisa A. Segunda linha, camisa B. E a terceira linha, camisa C. E aí, será que essa multiplicação vai dar certo? Então, vamos ver. Eu tenho aqui uma matriz que é 2 por 3. E aqui eu tenho uma matriz que é 3 por 2. Então, vai dar certo? Sim, vai dar certo, porque o número de colunas dessa é igual ao número de linhas dessa. E a resposta final vai ser uma matriz que vai ter 2 linhas e 2 colunas. Então, a minha resposta final vai ser uma matriz 2 por 2. Então, vamos lá. Então, aqui, né, uma matriz 2 por 3, por uma matriz 3 por 2, e a minha resposta final vai ser uma matriz 2 por 2. Vamos lá? Aqui, nesse caso, eu vou multiplicar a primeira linha com a minha primeira coluna, para eu descobrir o meu A11. Então, aqui, 3 vezes 100, mais 1 vezes 50, mais 3 vezes 50. Aqui, A12, primeira linha, segunda coluna. 3 vezes 50, mais 1 vezes 100, mais 3 vezes 50. Agora, eu vou me preocupar com a segunda linha e a primeira coluna. Então, 6 vezes 100, 5 vezes 50 e 5 vezes 50. Agora, eu vou me preocupar com a segunda linha e a segunda coluna. 6 vezes 50, 5 vezes 100 e 5 vezes 50. Beleza? Então, vamos lá. Aqui, o que eu vou ter? Fazendo as multiplicações, né? 3 vezes 100, que é 300. 1 vezes 50, que é 50. 3 vezes 50, 150. 3 vezes 50, 150. 1 vezes 100, 100. 3 vezes 50, 150. 6 vezes 100, 600. 5 vezes 50, 250. 5 vezes 50, 250. 6 vezes 50, 300. 5 vezes 100, 500. 5 vezes 50, 250. E aí, vamos lá, eu vou ter a minha matriz 2 por 2, que vai ser a junção desses valores. Então, 300 mais 50 mais 150, eu tenho 500. 150 mais 100 mais 150, 400. 600 mais 250 mais 250, 1.100. 300 mais 500 mais 250, 1.050. Então, essa aqui é a minha matriz que vai resultar, se eu for pensar na tabela. Então, no mês de maio, foram utilizados 500 botões pequenos e 1.100 botões grandes. No mês de junho, 400 botões pequenos e 1.050 botões grandes. Isso é coerente? Sim, né? Lembrando que aqui, o que a gente está multiplicando? Aqui, nessa linha, não são os botões pequenos? Para a camisa A, B e C. Aqui não é a quantidade de botões que usou na camisa A? Então, quando eu fiz isso vezes isso, eu estou achando a quantidade de botões pequenos para a camisa A. Quando eu fiz isso vezes isso, eu estou achando a quantidade de botões pequenos para a camisa B. E quando eu fiz isso vezes isso, eu estou achando a quantidade de botões pequenos
para a camisa C no mês de maio. A mesma coisa aconteceu quando eu fiz a multiplicação dessa linha com essa coluna. Quando eu fiz aqui, aqui representa botões pequenos para a camisa A. Quando eu multipliquei aqui, eu achei a quantidade de botões pequenos para a camisa A no mês de junho. Esse por esse, a quantidade de botões pequenos para a camisa B no mês de junho e a mesma coisa e assim sucessivamente. Então, aqui eu tô achando a quantidade de botões pequenos no mês de maio, a quantidade de botões pequenos no mês de junho e aqui a quantidade de botões grandes em maio e grandes em junho, certo? Que se eu for pôr essas informações de volta numa tabela, é essa tabela que ela vai me representar, o que eu acabei de encontrar. Espero que vocês tenham entendido. Agora, pessoal, nós vamos ver a atividade 19, que está situada na página 15. Então, 4 escolas participam de um torneio esportivo, em que provas de 10 modalidades foram disputadas. Os vencedores de cada prova foram atribuídos medalhas de ouro, prata ou bronze, dependendo da classificação final, respectivamente, primeiro, segundo ou terceiros lugares. A quantidade de medalhas de cada escola ao final da competição é apresentada na tabela seguinte, assim como o total de pontos conseguidos pelas escolas, considerando que cada tipo de medalha foi atribuída a uma pontuação. Então, aqui ele trouxe uma tabela, onde ele traz as informações que na escola A, ela conseguiu 4 medalhas de ouro, 2 de prata, 2 de bronze e conseguiu uma pontuação 46. A escola B, 5 de ouro, 3 de prata, 1 de bronze, 57 pontos. A escola C, 4 medalhas de ouro, 3 de prata, 3 de bronze, 53 pontos. A escola D, 3 de ouro, 3 de prata, 7 de bronze, 53 pontos. Qual foi a pontuação atribuída a cada tipo de medalha? Então, para chegar nessa pontuação, a medalha de ouro tem um peso, né? Um valor atribuído para ela. Medalha de prata e medalha de bronze. Então, para eu chegar nessa pontuação, o que eu fiz, né? 4 vezes um valor que eu não conheço, mais 2 vezes um valor que eu ainda não conheço, mais 2 vezes um valor que eu ainda não conheço. Juntei tudo depois da multiplicação e cheguei nessa pontuação. Então, foi isso que é feito para chegar na pontuação final. Mas o que ele não trouxe para a gente é qual foi esse valor, qual é o peso de cada medalha, né? E é isso que a gente vai precisar descobrir. Então, em matemática, quando a gente não sabe, o que a gente faz? Atribui letras para cada uma dessas, do que eu quero descobrir, né? No caso, a pontuação. Então, aqui, vamos atribuir x, vamos atribuir que x representa a pontuação de ouro, y representa a pontuação de prata, e Z representa a pontuação de bronze. Então, aqui, 4 vezes um valor que eu não conheço, porque foram 4 medalhas que ele recebeu, mais 2 medalhas que foram de prata, e eu não sei qual foi a pontuação dada para ela, mais 2 vezes a medalha, porque foram 2 medalhas de bronze, vezes o Z, que é a pontuação de bronze, que eu também não sei qual foi o valor atribuído para ela, resultou numa pontuação final de 46. Então, aqui, nada mais é do que os valores que ele trouxe na tabela, que são a quantidade de cada medalha, então, medalha de ouro, medalha de prata e medalha de bronze, e as pontuações que cada escola recebeu, certo? Lembrando que a primeira linha é da escola A, escola B, C e D. Então, vamos lá. Aqui, para a gente resolver, isso aqui é um sistema, né, de equações.
eu posso escolher qualquer letrinha. Então, eu preciso escolher uma letra onde eu vou cancelar essa letra, vou mandar essa letra embora. A escolha de vocês, tá? Ah, quero mandar o X embora. Ah, quero mandar o Y ou o Z. Tanto faz. Aqui, qual foi o critério que eu usei? Eu peguei o Y, porque eu, analisando as linhas, eu achei que era mais fácil, porque, olha, o Y, todos, assim, a maioria deles, olha, vale 3. E para cancelar uma letra, o que eu preciso? Ter o mesmo valor com sinal trocado. Então, aqui, como todos aqui, essas 3 últimas equações, olha, o meu Y vale 3, é favorável eu cancelar, tá? Então, foi por isso, só por isso que eu escolhi começar pela letra Y aqui. Ah, eu quero cancelar o X, posso? Posso. Só que aí, ó, eu vou ter essas duas equações favoráveis, mas daí nas outras duas, ela não vai estar favorável, mas não é impossível, eu vou conseguir resolver, só que vai me dar mais trabalho, tá? E é só por isso que eu escolhi o Y. Então, vamos lá. Aqui, eu peguei a equação 2 e a equação 3. E eu vou tentar cancelar o Y. Para isso, eu vou escolher uma das duas linhas para transformar esse Y com sinal negativo. Nesse caso, eu escolhi a linha de baixo. E se eu quisesse escolher a de cima? Tudo bem, não tem problema. A escolha, lembre, a escolha da letra que eu vou cancelar, a escolha de qual linha eu vou mexer, é sempre de vocês que escolhem, tá? A escolha é de vocês. Então, aqui, para eu cancelar a letra que eu escolhi, que no caso foi o Y, eu tenho que multiplicar uma das linhas por -1, e nesse caso eu escolhi a linha de baixo, porque foi o que eu quis, tá bom? Então, aqui, conservei a linha de cima, porque não foi ela que eu escolhi. Eu escolhi mexer na linha de baixo, agora lembrando, não é porque eu quero cancelar só a letrinha Y que eu vou mexer só nela. Quando a gente mexe na letra, eu tenho que mexer na linha inteira, não pode faltar um valor, tá? Então, isso quer dizer que eu vou multiplicar por -1 o 4x, então isso vai virar menos 4x, eu vou multiplicar por -1 o 3y, que virou menos 3y, o 3z, que virou menos 3z, e o 53, que virou menos 53. Então, quando eu escolho a linha, eu tenho que alterar a linha inteira. Eu vou multiplicar a linha inteira por -1. E aí, o que a gente vai fazer? Como ele disse, método da adição. Isso quer dizer que eu vou juntar as duas linhas, vou somar as duas linhas. Então, aqui, 5 menos 4 sobra 1, por isso só o x ou 1x se eu preferir. Quero mandar o y embora, ó, aconteceu. Mais 3y menos 3y zerou, o y foi embora. Aqui, mais z menos 3z. Sinais são diferentes, conservo o sinal do maior, que aqui no caso é um negativo, e tiro. 3 tira 1, sobrou 2. Aqui também, conservo o sinal do maior, nesse caso é o positivo, e tiro um do outro, 4. Cancelei, sobrou só duas linhas. Eu preciso, de novo, analisar e pegar mais duas equações, e essas duas equações eu novamente preciso cancelar o y, porque foi essa letra que eu escolhi, tá? Então, a letra que eu escolhi cancelar, eu preciso continuar cancelando ela no próximo processo. Eu não posso mudar de letra no meio do caminho, senão não resolve nada, tá? Então, agora, eu preciso escolher de novo um par de equações, tá bom? Para cancelar. Se eu quiser continuar com a equação 2, eu posso? Posso, tá? Então, não é porque eu usei a equação 2 e a equação 3 que eu não posso usar elas de novo, tá bom? Só não vou poder usar elas juntas, mas eu posso pegar uma delas com um outro, tá? Então, vamos lá. Então, aqui eu tomei a equação 3, peguei a equação 3 de novo, e a 4. Se eu quisesse pegar a equação 2 com a 4, poderia? Poderia, tá bom? Porque eu usei a outra 2 e 3, posso pegar 2 com 4, 3 com 4, tá
tá bom? Posso pegar um, se eu quiser, tá? Posso pegar qualquer uma das equações. Mas eu concentrei nas 3 últimas porque o valor do y é igual, então fica mais fácil. Então, vamos lá. Então, vamos calcular o y utilizando o método também da adição. Então, aqui eu também escolhi a linha de baixo para multiplicar por menos 1. Poderia ser a de cima? Sim, sem problema, mas eu escolhi a de baixo. Escolhi a minha. Aqui, o que eu vou ter? Conservei a primeira e vou trocar o sinal, porque eu estou multiplicando por menos 1, então, menos 1 só muda o sinal, não altera o valor. Da linha todinha, não posso esquecer que é a linha toda. Então, menos 3x, menos 3y, menos 7z, menos 53. E aí, vou ter 4 menos 3, sobrou 1. 3y menos 3y zerou, foi embora, que era o que eu queria mesmo. Aqui, 3z menos 7z, sinais são diferentes, faço conta de menos, 7 menos 3, 4. Qual é o sinal que vai? O sinal do maior, no caso aqui, negativo. E 53 menos 53, que zerou. Agora, o que eu vou fazer? Me sobraram 2 letras, eu cancelei uma. Então, lembre, sistema, eu sempre vou ter que cancelar letras para descobrir o valor de outras, tá bom? Então, eu vou ter que usar esse processo que é cancelar até conseguir ficar com uma letrinha só e descobrir o valor dela, e depois fazer o processo contrário. Então, vamos lá. Então, agora, tomemos as 2 novas equações e vamos cancelar o x. Então, aqui eu vou escolher o x para cancelar, porque a gente acabou encontrando o x sozinho para as duas, tá bom? Então, lá. Essa aqui é a primeira resposta que a gente achou, x menos 2z igual a 4. E essa segunda, que é x menos 4z igual a 0. Aí, eu escolhi cancelar o x. Pronto, se eu quisesse cancelar o z, eu poderia? Poderia, tá bom? Mas, por x tá mais fácil, porque é só trocar o sinal, fica melhor. E como que eu ia fazer se eu quisesse cancelar o z? Primeiro, eles estão com sinais diferentes, né? Para eu cancelar o z aqui, eu teria que transformar o sinal de 1 para positivo. Então, eu ia ter que multiplicar por menos 1. Só que quando eu multiplico por menos 1, se eu pegar a linha de cima e multiplicar por menos 1, o que vai acontecer? Ela vai virar mais 2z. Só que 2 não é igual a 4. Então, eu tenho que fazer esse 2 virar 4. Então, eu vou ter que multiplicar por menos 2. Então, eu ia ter que multiplicar a linha toda por menos 2, a linha todinha. Então, isso ia virar menos 2x, mais 4z, menos 8, tá? Então, para eu cancelar o z, posso? Posso, tá? Mas ia me dar mais trabalho, beleza? Mas a resposta final acaba dando a mesma. Então, vamos lá. Aqui, o que eu preciso? Cancelar o x, que foi o que eu escolhi. Então, eu escolhi mexer na linha de baixo, transformar ela toda em negativa. Então, vamos lá. Aí, eu vou ter a linha de cima, que eu não mexi, e a linha de baixo, que eu troquei o sinal. Vocês viram que eu não mexi no sinal do zero, porque zero não é nem positivo nem negativo, né? Então, aqui ficou menos x e mais 4z. X foi embora. Aqui, o meu z, vou conservar o sinal do maior, que é positivo, e vou tirar 4 de 2, sobrou 2. 4 mais 0 é 4. O 2 que está multiplicando o meu z vai passar dividindo para o outro lado. Então, 4 dividido por 2 é 2. Então, aqui eu consegui descobrir que o meu z é 2. Só que a pontuação do z é 2. Só que não é só o z, né? O z, lembra, é o bronze. Então, a pontuação para medalha de bronze é 2. Eu preciso descobrir qual foi a pontuação para prata e para ouro também. Então, tanto x quanto y. Como que eu faço? Eu vou voltando nas equações. Então, aqui eu descobri o valor de z. Eu escolho qualquer uma dessas duas equações, qualquer uma delas. Volto,
substituo o valor de Z para achar o valor de X. Qualquer uma delas, tá? Então, lembre, a escolha sempre é de vocês. Então, vamos ver aqui. Substituindo o Z por 2. Então, a gente tem aqui, eu peguei a equação lá que é x menos 2z igual a 4. Foi a primeira linha que eu peguei. Então, aqui eu peguei a primeira linha, no lugar do z, que aqui era z, eu substituí por 2. Então, aqui ficou 2 vezes 2, né, que vai dar 4. E aí, como esse menos 2 aqui, eu vou mudar ele de lado, tá? Então, aqui, olha, vai dar menos 4. Quando eu troco esse menos 4 de lado, ele virou mais 4. Então, meu x vale 8. Então, quem ganhou medalha de ouro, então, uma medalha de ouro valia 8 pontos, certo? E aí, a gente vai substituir, porque agora a gente sabe o z e o x, a gente vai escolher uma das equações principais, as primeiras que ele trouxe, qualquer uma delas, para achar quem é o y, tá? Então, aqui nesse caso, eu escolhi essa equaçãozinha aqui, seria 4x mais 3y mais 3z igual a 53. Então, no lugar de x, eu substituí por quanto ele vale, o lugar de z, eu substituí o quanto ele vale, e agora a gente vai resolver isso. Então, aqui vai ficar 32 mais 3z mais 6 igual a 53. E aí, o que eu vou ter? Então, aqui a gente juntou, né? 32 com 6, que vai dar 38, tá? Então, isso aqui, ó, 32 mais 6 é 38. Positivo, quando trocou de lado, virou negativo. E aí, a gente vai ter que 53 menos 38 vai me sobrar 15. Eu tenho esse 3 que está multiplicando, quando ele vai trocar de lado, ele vai vir dividindo, e 15 dividido por 3 dá 5. Então, o que a gente descobriu? Que a pontuação para a medalha de ouro é 8, a pontuação para a medalha de prata é 5, e a pontuação para medalha de bronze é 2. Então, foi isso que a gente descobriu. E é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? A parte de sistema é um pouquinho mais trabalhosa, mas é uma revisão, porque vocês já viram o sistema. Ela depende muito da análise de vocês, então, vocês precisam ter muita atenção, tá bom? E é isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu estou aqui para ajudar vocês no que for preciso. Beijos, bons estudos a todos, estou morrendo de saudades e até o nosso próximo vídeo. E obrigado pelo carinho.